conhecendo a Jesus. Eles já conheciam. Só que Jesus parou e falou assim: quem sou eu para vocês? Quem que eu sou para o povo aí fora? E os discípulos pararam. Uns dizem que você é Elias, aquele que há de vir. Muitos dizem que você é um dos profetas. Muitos dizem que você é João Batista. E Pedro na dele, quieto na dele, os discípulos falando, perguntando: quem era mesmo que... Quem é Jesus? Será que Jesus não é o padeiro lá da padaria? Será que Jesus não é o homem do barco que estava pescando? E eles começaram a se indagar. E Jesus disse: não é isso que Jesus queria ouvir deles. E Pedro, na ousadia, Pedro foi ousado, disse assim: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, olhando para Pedro: Pedro, essa revelação não foi do noticiário que você ouviu na TV, não foi das redes sociais, mas o que te revelou foi o meu Pai que está no céu. Aleluia, glória a Deus. E eles ficaram admirados. E ali Jesus, ele começa a trazer um chamado para a vida de Pedro e para a igreja, que somos nós. Ele diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligares da terra será desligado no céu. E então Jesus advertiu os discípulos. Queridos, você quer a chave de um carro? Não foi uma chave dessa que Cristo entregou para Pedro. Aleluia. O reino dos céus não tem uma chave que você possa lá abrir, como muitos creem aí fora, né? Quando chegar no céu, Pedro vai estar lá no portão te esperando. Ou pode entrar, você não pode entrar? Não. Não é essa chave que Jesus estava falando para Pedro. Não foi essa chave que Jesus deu para a sua igreja. Aqui Jesus está falando nesse texto de intimidade. Aleluia. Deus da glória. Tanto o irmão lá do carro, o irmão Gaguinho, chama ele assim com carinho, ele buscou intimidade. Aleluia. Ele poderia buscar socorro em tantos lugares. Ele deixou o carro na casa dele, não conheço a vida dele, eu conheço aqui relatos, com poucas palavras, mas ele correu aonde? No monte. Aleluia. Buscou no monte: Senhor, eu não tenho condições. Senhor, tu sabes da minha vida. Senhor, se o Senhor não fazer um milagre na minha vida, quem há de fazer? E, para sua surpresa, apareceu uma peça nova no carro. Deus é maravilhoso. Aleluia. Isso acontece quem tem intimidade. É verdade. Como a irmã disse ali, né? Você fez a inscrição do seu filho e nem você acreditou. Você não vai, vou fazer por... Mas a nossa palavra que a gente libera da nossa boca, ela tem poder. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes você até pode olhar a situação e falar assim: não, isso não é para mim. Não, isso não é bem assim. Mas saiba que a palavra que sai da sua boca, ela tem poder. Aleluia. E a chave aqui, ela é a oração. A chave aqui é a palavra que sai da sua boca. Quando você entra em concordância, quando você desenvolve a sua intimidade com Cristo, Cristo vai te revelar a você quem é Ele. Aleluia. Quem é Ele para você? Amém, Jesus. Quem é Ele? Aleluia. Aquele que está crucificado numa cruz? É aquele que veio e morreu por você? É aquele que derramou o seu amor tão grande que nós, seres humanos, temos a sabedoria qual Deus nos deu para medir medidas, Aleluia. tanto da macro como a micro, e sabemos as medidas, sabemos as distâncias. Aí as pessoas falam assim: mas o amor de Deus é grande. Aleluia.
A gente imagina que é grande, mas ele é muito mais daquilo que a gente consegue imaginar. Porque a gente tem que viver o amor dele. Aleluia. E Pedro é um dos discípulos que eu mais gosto, porque ele era ousado. Glória a Deus. Ele era um homem ousado. Mesmo na sua ignorância, ele era ousado. Porque ele queria conhecer a Jesus. Por isso que o Pai o revelou. Quem era Jesus para ele? Oração é intimidade. Aleluia. Talvez você fale assim, puxa, eu não sei orar lindo igual as palavras do pastor aqui. Eu não sei falar igual a pastora aqui. Eu não sei falar. Queridos, Deus, o nosso Pai, Ele não está preocupado da forma que você fala. Aleluia. Se você está falando errado ou certo. Amém, Jesus. Deus, Ele quer ouvir nessa noite o teu coração. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Pastor, tem filho, né? Vamos fazer um minuto para pagar um mico aqui. Você trabalha o dia todo. Quando você chega na sua casa, o que você mais quer? Quer ouvir a voz do filho, né? Aleluia. Assim é o nosso Pai. É verdade, Jesus. Você está o dia todo na rua, trabalhando, situações para resolver, problemas, preocupações, ansiedades, Aleluia. sinais acontecendo, Jesus está voltando. E quando você chega aqui, o que o Pai quer? Oh, Jesus. Deus tá bom. Ele quer ouvir a sua voz. É verdade, Ele quer ouvir você falar: Tu és o Cristo, Deus Filho, Deus vivo. Tu és meu Pai de amor, Tu és meu Pai de provedor. Tu és Jeová Jireh, o Deus Aleluia. Deus forte, Deus da poderoso. provisão. Tu Aleluia. és o El Shaddai, o Deus poderoso nas batalhas. Oh, aleluia, Tu és Deus. Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta. Amém. Ele quer ouvir a sua voz. Glória. Como fala meu irmão: Jesus, meu carro está ruim. Jesus, olha meu carro. Deus, obrigado, Jesus. Foi a promessa que você me deu. Pai querido. Foi a bênção que você me deu. Mas olha a situação. Aleluia. E Deus proveu. Oh, Jesus, fiel é o Senhor. Aleluia. Eu imagino mais ou menos, para arrumar um câmbio, dependendo de um carro, de 5 mil para cima. É verdade. Olha o tamanho da bênção que o irmão recebeu. Glória a Deus. Aleluia. Se for automático, mais ainda. Deus poderoso. Sem exagero. Mas Ele clamou. Ele buscou. E tem situações na nossa vida que a gente está igual aos outros discípulos. A gente está quieto. Oh, aleluia. A gente não tem falado para Deus qual tem sido as nossas dificuldades. Deus, Ele não tem ouvido, né, o que você passa no dia a dia. Você até pode pedir: Deus, me deu um carro. Deus, me deu um carro. Mas você não especificou detalhes daquele carro. Aleluia. Se é 1.0, se é SUV, se é uma picape, se é uma Ferrari, se é vermelho, se é azul, se é amarelo, se Glória a é Jesus. rosa. Você não especifica, você só pediu para comprar um carro para Deus. Aleluia. Aí, de repente, meu irmão, estou aqui, irmão. Deus Um fiel. carro, aí você corre lá fora, pensando que é um carro do ano, chega lá, é um Fusca. É você. Aí você, puxa, Deus pediu um carro, você não pediu um carro, tá aí. Nada contra o Fusca. Isso é um bom carro. Mas você tem que especificar os seus detalhes. Aleluia, Jesus. Nas Glória a mãos de Deus. Glória a Jesus. E Pedro, ele passou muito disso. A oração está falando de relacionamento. Como o pastor aqui, quando chega na casa dele, quer ver o filho dele. É filho, né? Filhos. Quatro. Que bênção, glória a Deus. Você pegou a Gênesis, né? Multiplicar e até encher, né? Glória a Deus.
Intimidade é você conhecer o seu pai. É você saber fazer daquilo que ele gosta e daquilo que você não gosta, daquilo que ele não gosta que você faça. Eu lembro quando meu pai era vivo. Eu e meus irmãos e minha irmã, a gente sempre procurou fazer aquilo que nosso pai gostava. E quando ele não gostava, vinha o castigo, vinha esse puxão de orelha. Mas a gente tinha essa preocupação. E isso você só conhece através de intimidade. Como de um esposo e uma esposa. O marido e a mulher. Intimidade. Se deixar a toalha lá em cima da cama, pronto. Aconteceu a guerra. Mas é verdade. Você está risado, mas é verdade. Se deixar o chinelo no meio da cozinha, da casa, quem deixou esse chinelo aqui? Tem que ser você mesmo. Mas é o que? O homem sabe que a mulher não gosta, mas no descuido, na pressa, às vezes ele deixa lá. Então, muitas vezes, né? O que seria essa toalha em cima da cama para nós? O pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus e o pecado nos traz a incredulidade. É verdade. Mas para você vencer a incredulidade na sua vida, porque aqueles discípulos, eles viram os milagres de Jesus. Aleluia. Quando ele esteve aqui na terra. Jesus ainda opera milagre? Opera. Faz milagre? Faz. Amém. Mas eles viram aqueles milagres. E a intimidade, ela te gera autoridade. Aleluia. Aqui, Jesus, ele deu autoridade à igreja, deu autoridade para Pedro. E nessa noite, Deus te dá autoridade. Se você tem uma vida de intimidade, Ele te dá autoridade. De você, aonde você for, é conforme está escrito aqui, ó. Tudo que você ligar na terra, em concordância, será ligado nos céus. Aleluia. Oração, intimidade, autoridade e santidade. Glória a Caminhe numa vida em santidade. Amém, Jesus. Porque aonde você vai, você está sendo observado. Aleluia. Qual foi o discípulo que, quando Cristo estava sendo crucificado, ele chegou numa roda, ele começou a falar e falou assim: você fala igualzinho a Jesus, hein? Qual foi o discípulo? Pedro. Pedro, depois que negou Jesus, ele viu o olhar de Jesus, ele, puxa, eu pisei na bola com aquele que me amou. Ele saiu correndo, ele parou numa rodinha, e ali ele falou 2, 3 palavras. Um olhou para ele: mas você é aquele que andava com o Nazareno. É você, Pedro. Não, pode ser alguém parecido, eu não. Ele foi para outro lugar, só do jeito de ele andar. Você é um dos 12. Não. Não teve como ele negar. E aonde a gente vai, a gente está sendo observado. É verdade. Aleluia. Porque talvez você não pregue a palavra dessa forma, mas você prega através da sua vida. É verdade. Aleluia. Porque Paulo fala que nós somos cartas para o mundo aí fora. Somos carta para o mundo aí fora. Ah, Deus, é verdade. Tudo bem, você até pode pisar na bola. Não tem ninguém perfeito. Ninguém é perfeito. Pedro não era perfeito. Quase arrancou a cabeça do soldado. É verdade. A gente não é perfeito. A gente tem sentimentos. A gente, como diz o apóstolo Paulo, miseráveis homens que somos, porque dependemos da graça de Cristo todos os dias. Aleluia, Deus. Aqui, Pedro está tendo uma caminhada. Ele teve que desenvolver a sua intimidade. Como que eu desenvolvo a minha intimidade no dia a dia? Oração. É você orar. É você colocar o rosto no pó. É você se ajoelhar.
É você ir no monte. É você fechar, como Jesus disse, fecha a porta do teu quarto. Ali o Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. Amém, Jesus. Aleluia. Intimidade. Oração gera intimidade. O que te mais gera intimidade é você ouvir a palavra. Aleluia. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. palavra de Deus. Acho que ninguém jantou isso não, entende, pastor? De Deus. Muitas pessoas têm ouvido os jornais aí fora, não têm ouvido a palavra. Muitas pessoas têm ouvido as redes sociais, não têm ouvido a palavra de Deus. Aleluia. Muitas pessoas, primeira coisa de manhã, já pega o celular. Vamos ver o que diz aqui. Vamos ver se alguém mandou uma mensagem para mim. Fica lá no feed. Passa lá 10, 15, vai ver 1 hora, passa amanhã, tá lá ainda. Meu Deus. Vendo os vídeos. Verdade. Mas não passa aqui no feed da Bíblia. Então é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É a palavra que te gera fé. Amém, Jesus. Você até pode ouvir um conselho de uma pessoa mais velha lá fora, de uma pessoa mais sábia lá fora, mas o conselho daquela pessoa até pode te dar um norte, trazer uma direção, trazer um clareamento, vamos dizer assim, mas ela não te traz fé, Aleluia. porque é a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, Jesus. Deus, ele não se engana, meu querido, minha querida. Deus, ele não se engana. A gente pode se enganar. Homens podem ter prometido promessas para você, Aleluia. como os políticos, que aparecem de 4 em 4 anos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, volta em mim. Vai lá, meu número é esse. Mas não, Deus não é filho do homem para que minta. E nem vai se arrepender. Ele Aleluia. prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Eu creio, Jesus. Aleluia. Quem tem promessa aí? Levanta a mão. Quem tem promessa aí, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não sei quais são as promessas que Deus fez para você. Oh, Senhor fiel é o Senhor. Você sabe. Aleluia. Deus de poder. Você sabe quais são as promessas. Oh, glorificado seja o seu nome, Jesus. Deus de misericórdia. Aleluia. Você sabe quais são as promessas que Deus fez para você. Marta e Maria é um outro exemplo. Jesus estava indo para aquela cidade quando ele com seus discípulos viu uma casa. E ali ele entrou naquela casa. E Marta já tem um quarto aqui para você. Aqui a senha da internet, se você quiser estar aqui. Está ali a cozinha, está ali a geladeira. E Marta começou a fazer as coisas, tirando a poeira, preocupada, né? Quando a gente recebe visita em casa, opa, vamos arrumar a casa aqui, vamos dar uma make aqui. E Jesus sentou na sala, sentou no sofá. Maria sentou ali diante dele. Aleluia. Jesus conversando com Maria. Glória a Deus. 1 hora, 2 horas, e Marta olhou, passou, olhou, viu de novo, foi lá e ainda chamou a atenção de Jesus. Marta foi: ô Jesus, a minha irmã ali, ó, tanta coisa para fazer, tanta coisa para limpar, janela, faxina para fazer em casa, manda para mim ajudar aqui. E Jesus: Marta, Marta, você não entendeu ainda. Você não pegou. Oh, aleluia. Você não está entendendo, Marta. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder. A sua irmã Aleluia. escolheu a melhor parte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Que parte foi essa, será que Maria escolheu? O que será que Jesus falou para Maria? Que palavras que Jesus falou para Maria, Oh, aleluia. a qual chamou a atenção de Maria? Aleluia. Porque vejamos, se você vai conversar com alguém, pelo menos eu, se a conversa não for uma boa conversa, não for interessante, não for edificante para mim,
eu vou dar algum jeito de sair fora. Mas aquela conversa que Jesus teve com Maria chamou, cativou Maria ali. E ela não conhecia bem Jesus. Só que Marta não deu muita atenção. E as situações do dia a dia deixou Marta incrédula na presença de Deus. Espírito de incredulidade. Hoje em dia, por que você pode falar assim, mas por que os milagres de Jesus não acontecem hoje em dia? Porque as situações, problemas têm trazido a incredulidade na vida das pessoas. É verdade. As pessoas estão incrédulas. Convida um vizinho para vir na igreja. Não quer vir. Convida ele para a festa junina. Vai para a festa junina, mas não vem para a igreja. Né? Quer fazer outras coisas, mas não vem para a igreja. É verdade, Jesus, aleluia. Só que aí quando precisa da oração, ele vem pedir para você. É verdade, aleluia. Às vezes ele até vem no culto, ouve a palavra, mas não vive a palavra. Vou contar um testemunho aqui. Esse meu braço esquerdo aqui, bem aqui no cotovelo aqui, por muito tempo ficou com uma dor crônica e doía, porque eu trabalhava e sempre colocava o braço assim todos os dias para mexer no computador, e ficou por um bom tempo. Fiz fisioterapia, melhorou um pouco, e eu sei que Jesus cura, Aleluia. eu sei que Jesus sara.